Fala, futeboleiros! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês em detalhes como é que tem jogado o Barcelona sob o comando do Xavi. A reestruturação dentro de campo do treinador, saída de bola, pressão alta, como ataca os adversários, destaques individuais para o Ronald Araújo, Frenkie de Jong, o próprio Rafinha, tudo isso eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que tá funcionando. Antes disso, se você quiser ficar bem informado não só sobre o Barcelona, mas das principais equipes da Europa, baixa o aplicativo da OneFootball, ele é totalmente gratuito, apontando pro QR Code no canto aqui da tela ou no link da descrição desse vídeo. E mais, a OneFootball tá com uma novidade muito boa, que são os lances ao vivo da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana. Lá você vai acompanhar quase que em tempo real. Depois que o lance aconteceu, só clicando já vai acompanhar tudo que aconteceu nas duas principais competições aqui do continente. Mas agora, bora falar desse Barcelona. O crescimento do Barcelona com o Xavi se dá por alguns motivos, desde a estruturação do time na fase ofensiva, onde a gente observa o quê? Uma construção dos 4 defensores, né, Koundé, Ronald Araújo, Christensen e Baldé, mas que no meio campo tem a sua principal diferença, que é um quadrado no meio, porque o Gavi, que tá logo atrás de mim, aqui ó, aqui no canto, ele é o ponta esquerda do time que puxa mais por dentro e forma um quadrado no meio. O Frenkie baixa junto com o Busquets, Pedri e Gavi jogam um pouquinho mais adiantados. Então, essa é a estrutura ofensiva, porque aí o Baldé pode subir, fica com o ponta direita bem aberto ali pelo outro lado e o Lewandowski centralizado. É muito importante ter sempre, pro Xavi, obviamente, né, quando eu falo de importante, esses dois jogadores no que ele chama de quadrados, que é da zona entre linhas, né, o Gavi ali desse lado esquerdo, abrindo o corredor para o ala, nesse caso no jogo contra o Sevilha, o Alba, e geralmente o Baldé é o titular, e do outro lado o Kessie, porque o Busquets tinha lesionado, então o Pedri vai se aproximar do Frenkie na saída de bola, e você tem esses 4 jogadores mais próximos para a construção, sempre buscando receber ali atrás dessa linha de pressão do meio campo. Essa é a ideia e a estratégia de construção da equipe. Abre pelo lado sempre, para abrir o campo, atrair a marcação, usa o Pedri sempre como um passe de retorno, e aqui o Rafinha, que é o ponta do lado oposto, ele cara fica bem mais aberto para um contra um. Quando a bola já está próximo da grande área, ele já faz o movimento de facão, já vai se infiltrando e recebe, por exemplo, o passe do Pedri, que tem essa leitura e ele vai fazer o movimento diagonal, ele cabeceia, quase faz o gol em cima da equipe do Sevilha. Então, em organização ofensiva, como é que o Barcelona se posta? Com uma linha de 3, Koundé, Ronald Araújo e Christensen, 2 jogadores, Frenkie e Pedri nesse jogo, mas geralmente Frenkie e Busquets, 2 caras mais abertos, Alba ou Baldé e o Rafinha ou Dembélé abertos, Gavi e aí mais jogador, geralmente o Pedri, mas como o Busquets estava lesionado, o Kessie e o Lewandowski mais adiantado. Então forma um 3-2-5 em organização ofensiva a equipe do Barcelona. Koundé, ele faz muita condução, constrói muito bem e busca, quando atrai a marcação para o lado direito, nesse caso que ele está construindo, inverter para o lado esquerdo para encontrar o Alba livre no 1 contra 1. Se a jogada vem do lado oposto, aí o Christensen vai tentar encontrar o Rafinha pelo lado oposto. Dentro dessa construção, além dos 2 caras abertos, o que é importante notar? A linha de zaga, muito adiantada. Nesse lance aqui, por exemplo, estão todos depois do círculo central. Então, tá todo o time do Barcelona tentando encontrar espaços. E aí você adianta muito bem a marcação. Muitos jogadores por dentro, jogadores abertos, vai tentando circular a bola o mais rápido possível. Olha onde é que tá o Christensen, tentando uma bola longa ali no Rafinha. Encontra o Rafinha. E aí o QC já tá dentro da área. Muito importante esses meias entrarem. Vou mostrar para vocês em outro tipo de jogada. E quando já tá dentro da área, os jogadores que estavam mais abertos, eles entram, fazem o movimento diagonal, nesse caso o Alba faz o movimento e aí vai fazer o gol. Contra a equipe do Betis, foi legal de perceber também, dentro dessa construção, que o Frenkie e o Busquets, eles se entendem muito bem, e o Xavi, para conseguir o melhor dos dois, ele deu uma liberdade maior ao Frenkie na construção e coloca o Busquets numa zona mais adiantada. Então a saída de bola fica no 3, o Frenkie e o Busquets, mas o Busquets podendo sair dessa pressão maior. Geralmente os times pressionavam muito o Busquets, e aí o Frenkie de Jong ele começa a construir um pouco mais, e o Busquets fica atrás da linha de pressão, vai tentando receber esse tipo de passe, porque o Frenkie tem também capacidade de condução, ainda tem o físico para sustentar esse tipo de duelo. O Pedri tem sido uma das peças mais preponderantes no funcionamento do time, recebendo na entrelinha, né, porque ele é muito inteligente para receber esse tipo de passe, mas não só por isso, porque o Xavi ele cobra muito o Frenkie o Pedri de quê? De entrar na área. Então,
Quando a bola vai no balde, né, ali pelo lado esquerdo, que vai estar mais aberto, o que acontece? Notem que o Pedri já vai estar dentro da área pronto para finalizar. O Pedri tem entrado muito na área e tem sido uma peça muito importante desse time do Barcelona neste dado momento. Se você estiver gostando da análise, deixa aquele like para o YouTube entender e divulgar ainda mais a nossa plataforma. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Vejam no próprio gol contra a equipe do Betis, né? A jogada vem lá de trás com o Frenkie encontrando o passe no Busquets, o Busquets acha o Gavi, cobrança de falta rápida, obviamente, fazendo o gol. O Rafinha que tem jogado muito bem nas últimas partidas. Em sistema defensivo, primeiro, quero destacar uma questão individual, que é o Araújo, que tem defendido muito bem a profundidade, né? Ele tem velocidade, tem força física, ganha duelos pelo alto, e hoje ele consegue ver, hoje em dia já consegue mostrar muito bem que ajuda muito a defesa do Barcelona a defender alto. E a partir de uma nova linha defensiva, mais nova e com velocidade, o Barcelona consegue fazer uma pressão mais forte, porque individualiza já e consegue... Olha onde é que tá a linha de defesa, tá no meio campo. Consegue proteger muito bem as costas, porque os zagueiros são rápidos, e faz com que o adversário não tenha muito espaço. O Araújo agora ganhando pelo alto ali do atacante, então faz com que o Barcelona pressione muito melhor. Por quê? Como é que o Barcelona pressiona? Os pontas fecham o passe de zagueiro e lateral, o centroavante, no caso Lewandowski, fecha o primeiro volante ou até um dos zagueiros, depende muito de como se estrutura o adversário, e o Pedri sobe também para fechar todo tipo de passe por dentro, obrigando o goleiro adversário a abrir, e aí você já faz a pressão. Veja como está todo mundo muito bem encaixado nessa marcação, e como é que o Barcelona recupera? Recupera rapidamente, já fazendo esse ataque rápido, o mais rápido possível para chegar na área adversária e quase fazer o gol, inclusive contra o Villarreal. Dessa forma, o gol contra o Villarreal foi uma recuperação numa bola alta, mas inicia a pressão lá em cima, faz ali uma superioridade, 4 contra 3 nessa marcação alta e impede o adversário de construir com muita tranquilidade. E se você gostou desse vídeo, se você clicar aqui no card, você vai encontrar muita análise tática aqui no canal. Seja bem-vindo ao Futre para ver mais análise tática, principalmente sobre o futebol brasileiro.